Eu quero dizer à igreja que reunida da minha alegria, do prazer em estar com vocês e compartilhar a bênção do aniversário de organização deste campo. É um privilégio poder compartilhar esta hora aqui com a congregação de Cruzeiro, com a igreja de São José dos Campos, com o presbitério, a junta de Pinheiros, com todos esses órgãos da igreja que estão envolvidos nesse trabalho. Eu, fazendo apenas uma observação que o reverendo Knight falou, agora eu não sou mais o secretário executivo, ocupei esse cargo até o final do ano. Eu agora sou missionário de apoio aos missionários. Minha função agora passou a ser de buscar os missionários, estar com eles, ajudá-los nos seus momentos de vitórias, de alegrias, mas também nos seus momentos de preocupações, de lutas, de dificuldades. Então, a minha função muito privilegiada agora é dar o apoio pastoral para os nossos missionários. Deus me tem dado essa alegria. Eu já trabalhei na Junta de Missões por longos anos e quando, depois de jubilado, voltei a morar em Campinas e ali fui convidado para ser o secretário executivo, e isso aconteceu durante 2017, 2018, e agora, a partir deste ano, nós estamos nesse novo trabalho. Eu trago, então, um abraço da Junta de Missões Nacionais ao reverendo Heber, aos demais colegas e à igreja que está completando nesta fase mais uma etapa. E na certeza de que, glorificando o nome do Senhor, esse trabalho haverá de crescer, de exaltar o nosso Deus, e que muitas pessoas venham, por intermédio de vocês, a conhecer o Evangelho, a amar e a ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a testemunhar que só Ele é o Senhor da nossa vida. Esta é a nossa oração aqui com os irmãos nesta oportunidade. A Junta de Missões tem tido agora uma nova fase e ela está empenhada seriamente na multiplicação de igrejas. Ela tem um alvo de completar, cresceu com 80 novos campos até o final desse mandato, e depois um alvo de crescer 300 campos, é o que está colocado diante dos irmãos. Vejam que são alvos assim desafiadores, não é? Deus tem colocado no coração desta Junta de Missões Nacionais esse propósito e o desafio para que as congregações, no seu crescimento, sejam organizadas em igrejas, e a partir daí outras congregações serão organizadas, outras igrejas organizadas. Afinal, esse é o alvo de crescimento que todos nós devemos e precisamos ter. Então, a Junta de Missões tem esses propósitos agora. Nós temos um projeto chamado Projeto Antioquia, e nesse projeto 3 partes se destacam. Uma é pelas igrejas grandes que querem organizar igrejas pelo Brasil. Uma igreja, pelo menos uma nova congregação. O segundo aspecto, daquelas igrejas que não têm condições de organizar igrejas pelo Brasil, mas
podem contribuir financeiramente para que isso aconteça. E, finalmente, um terceiro grupo de igrejas que não têm condições de investir em novos campos. Então, essas igrejas se comprometerem a orar especificamente por algum campo que existe. Então, não será um investimento financeiro, mas será um investimento de oração, de compromisso, uma igreja que estará em contato com aquela que foi escolhida para ser o alvo das suas orações. Então, é uma maneira de participar do crescimento da obra. Eu tenho a certeza que os irmãos podem fazer isso. Né? Nós olhamos o desafio que é a igreja local, com as suas responsabilidades materiais, financeiras, mas isso, de maneira nenhuma, é empecilho para que nós oremos por outro trabalho que também está crescendo, que também precisa de bênçãos do Senhor. Nós gostaríamos de ver aqui esse grupo de cruzeiro envolvido nessa grande preocupação, nesse grande desafio, que é fazer a nossa igreja presente em lugares onde não existe ainda uma igreja presbiteriana em nossa pátria. Que Deus nos abençoe, que Deus toque em nossos corações para cumprirmos aquilo que é nosso dever e é nosso privilégio também. Eu queria, nesse instante, ler o Salmo de número 145. Salmo de número 145. É um salmo de Davi. Ele diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. Contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade.
Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Que belas palavras usadas pelo salmista para exaltar a bondade, a grandeza, a providência de Deus. Ontem, um jornal de circulação nacional trouxe na sua primeira página um país que não aprende. E depois a fotografia daqueles 10 jovens que morreram naquele incêndio lá no Rio de Janeiro. E então fez a referência a Brumadinho, a outros, aquela boate lá no Rio Grande do Sul, e a outros grandes momentos tristes para o nosso país, um país que não aprende. Pode alguém até pensar, mas por que acontecem essas tragédias? Onde está o nosso Deus diante de todas essas tragédias? Qual é o lugar de Deus em tudo isso? Nós precisamos ter uma resposta para aqueles que não conhecem o nosso Deus e nem a palavra de Deus, para dizer como Deus dirige aquilo que Ele criou. O salmista está aqui dizendo da obra das mãos de Deus. Você percebeu quantas vezes ele falou da grandeza de Deus, da grandeza insondável, os poderosos feitos, o esplendor da majestade nas suas maravilhas, os feitos tremendos. O Senhor é bom para todos, todas as suas obras renderão graças ao Senhor. O salmista está dizendo, Deus fez todas as coisas e nós, os seus filhos, devemos reconhecer isto e bem dizer o nome do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Tem o seu propósito para tudo aquilo que acontece. Nada escapa à providência de Deus. Nós chamamos essa doutrina de Deus Todo-Poderoso. Ou Ele é soberano, ou Ele não é Deus. Ou Ele controla todas as coisas, ou não é um Deus soberano. Nós conhecemos o poder soberano de Deus. Isso significa a capacidade de Deus fazer acontecer aquilo que Ele deseja e determinar que aconteça, seja na realidade física, moral ou espiritual. Ele é o Deus onipotente e a vontade dele, Ele faz acontecer. Ele não entra em detalhes para conosco a respeito da natureza dos seus caminhos. Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Nós não temos condição alguma de compreender por que Deus age desta ou daquela forma. Como pudéssemos nós compreender a Deus, nós seríamos iguais a Deus. Mas a sabedoria divina, os eternos propósitos do Senhor são
absolutamente insuperáveis. Muitas coisas acontecem em nossa vida que não podemos entender, das quais nós não temos compreensão alguma. A única alternativa que nós temos é esperar que um dia Deus revele a nós o porquê dos seus caminhos. E alguém, a respeito desse assunto, disse: o dia que nós chegarmos ao céu e olharmos para trás, nós vamos dizer: olha os caminhos que eu passei e como Deus me deu vitória sobre todos eles. Quando nós viajamos de avião e o avião não está nas maiores alturas, em alguns locais nós vemos como os rios correm. E eles vão como uma serpentina, para um lado e para outro, para um lado e para outro. Se fôssemos nós determinar a lei da natureza, talvez nós fizéssemos uma linha reta para o rio, da cabeceira até o oceano. Mas então as águas assumiriam uma velocidade tão grande que destruiriam as suas margens, destruiriam os lugares por onde as águas estavam passando, e somente aquelas regiões próximas aos rios seriam beneficiadas. Isso faz o rio dar umas voltas para um lado e para outro, para um lado e para outro, e assim vai beneficiando milhares, milhares e milhares de pessoas, até o rio desaguar no oceano. É isso que Deus faz. Quando acontecem as coisas que não podemos explicar, nós dizemos: bendito seja o nosso Deus. Ele tem permitido que aconteça isso, e não é sem propósito, porque todas as coisas estão nas mãos divinas. No livro de Lamentações, no capítulo 3, nós lemos como Deus age em nosso favor. O Senhor é bom, diz o escritor, para aqueles que esperam nele e o buscam. Devemos aguardar a salvação do Senhor em silêncio, isto é, não ficarmos tentando confrontar os atos de Deus em nossa vida. É recomendável suportar o sofrimento em silêncio, porque Deus tem permitido estas circunstâncias em nossa vida. E no final Deus usará de misericórdia e mostrará a nós por que dos fatos que nós não compreendemos. É preciso nós compreendermos aquilo que o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz algumas coisas, ele não diz em alguns momentos, ele diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o Deus soberano a quem nós servimos por meio de Jesus. É o Deus que dirige a nossa vida. É o Deus que ordena todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O fato de Deus ser soberano significa que tudo o que Ele faz agrada ao seu próprio coração. E somente o que lhe agrada. Deus não haveria de se contradizer fazendo alguma coisa que Ele próprio se entristecesse. Ou que Ele próprio chegasse num momento e dissesse: não era esse o resultado que eu esperava. Deus está acima de tudo.
As Escrituras estão cheias de evidências de que Deus age conforme os seus eternos propósitos. No livro de Jó, no final do livro, todos conhecem a história de Jó. Ele, no final do seu livro, proclama: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Absolutamente nada do que Deus deseja será frustrado. O salmista, no Salmo 135, diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, e nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O profeta Isaías registra estas palavras de Deus: meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É esse o Deus soberano que nós conhecemos. Ele soberanamente nos escolheu para sermos o seu povo. E Ele fez isto por causa do seu amor, da sua graça para conosco. Foi Ele quem determinou a época em que nós deveríamos nascer, o lugar em que nós deveríamos nascer, quem seriam os nossos pais, onde nós haveríamos de desenvolver a nossa vida. É Ele quem determina todas as coisas. Nada pode trazer mais esperança, alegria, fé, a felicidade no coração do crente do que saber que a sua vida está nas mãos deste Deus Todo-Poderoso. Em saber que a sua vida não está à mercê de circunstâncias, que a sua vida está nas mãos possíveis até do inimigo. Os filhos de Deus sabem que soberanamente Deus está agindo para o nosso bem. Mesmo que nós não compreendamos os caminhos, nós sabemos que são os caminhos para o nosso bem. O apóstolo Paulo tinha dois objetivos em mente. Quando ele fala das coisas atuais e quando ele fala do futuro. Ele fala das coisas atuais, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou apalpando, aquilo que eu estou sentindo. Tudo isto está sendo direcionado por Deus para o meu bem no dia de amanhã. É nesse Deus que nós cremos? É nesse Deus soberano que nós cremos? Ou teríamos nós a ousadia de confrontar a Deus e dizer a Ele: esse não é o melhor caminho? Teríamos nós a ousadia de nos colocarmos como conselheiros de Deus para dizer a Ele como é que Ele deve agir? Conta-se que um pai angustiado com a enfermidade do seu filho pequeno clamava a Deus com todas as suas forças para que Deus libertasse aquela criança da enfermidade e preservasse a vida do seu filho. E Deus mostrava a ele, aquele pai, de todas as maneiras que o propósito divino era que aquele filho viesse a morrer. Mas o pai insistia. E do testemunho deste homem, posteriormente, ele diz que ele ouviu Deus falando no seu coração, dizendo: meus planos divinos é que o seu filho já tem completado a vida proposta. Mas se você quiser, eu deixo nas suas mãos, mas você assume a responsabilidade sobre a vida dele. E aquele pai disse: não, Deus, leva meu filho. Quem sou eu para ter responsabilidade sobre a vida do meu filho? Se Deus perguntasse a nossa opinião sobre alguns fatos, haveríamos de responder o quê?
diante de Deus. Ele é soberano. Os feitos deles são tremendos. Tudo o que acontece está debaixo de um propósito divino. É Ele quem assegura as coisas boas para aqueles que nele confiam. O poder de Deus nos sustém em meio a todas as circunstâncias. Nós vemos o exemplo disso na própria história bíblica. Daniel estava lá na cova dos leões, e aqueles animais ferozes não abrem a boca, porque Deus fecha a boca daqueles animais. Jonas estava na barriga do peixe, numa situação tão estranha e difícil. Deus preserva a vida de Jonas, e ele sai daquela circunstância e vai obedecer ao Senhor com alegria ou sem alegria, mas ele vai fazer a vontade do Senhor. Os 3 companheiros, voltando ainda à referência a Daniel, foram jogados na fornalha. Era tão quente aquela fornalha que até os servidores do rei, quando abriram as tampas da fornalha, se queimaram, tal nível de calor que estava lá. Os 3 foram jogados e nada aconteceu, nem um fio de cabelo foi queimado. Quando Davi estava nas mãos assassinas de Saul, Deus o libertou e não permitiu que Saul agisse contra a vida de Davi. É esse o nosso Deus. É o poder soberano de Deus que nos sustenta quando nos falta força. Quando o apóstolo Paulo clamou ao Senhor diante de um problema pessoal que ele enfrentava e do qual ele não conseguia se livrar, ele ouve Jesus Cristo dizendo a ele: a minha graça te basta. Paulo clamava: afasta de mim este espinho. A resposta que ele tem é esta: a minha graça é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que Deus faz em nosso favor. Nós lemos aí Isaías, o profeta, capítulo de número 40 do seu livro, versículos 29 a 31. Lemos estas palavras: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É Deus sustentando, é Deus cumprindo a sua promessa para com aqueles que o amam. A palavra de Deus nos diz que Deus em todo tempo está agindo em nosso favor, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Deus usa todos os instrumentos nas suas mãos para que cresçamos na comunhão com Ele. É isto que nós proclamamos como Deus soberano. Ele sabe onde nós estamos, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe da nossa dependência dEle. Mas muitas vezes nem sequer podemos compreender aquilo que está acontecendo em nosso coração, mas Ele sabe, Ele conhece. E pode parecer num momento que nós estamos abandonados, pode ser que nós
cheguemos a dizer, como o salmista dizia no Salmo de número 3, até quando, Senhor, haverá de prevalecer esta dor? E o salmista repete a segunda vez, até quando? Repete a terceira vez, até quando? No Salmo 46, ele diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que, o profeta Abacuque faz esta mesma afirmação, ainda que nada corresponda à minha expectativa na natureza, ainda assim eu esperarei no Senhor e louvarei ao Senhor. Pode parecer estranho para o ímpio dizer que as coisas que aos nossos olhos são más cooperam para o nosso bem. Nós não devemos fingir quando estamos passando por uma dor e dizer, não estou sofrendo nada. A dor é pequena, essa dor é passageira. Se nós estamos passando dor, dor é dor. Mas o que nós devemos dizer, Deus está usando aquilo que é a minha dor para o meu benefício, de modo que eu não posso entender. O pecado é pecado, o mal é mal, a dor é a dor, nada fará mudar uma coisa ou outra. Apenas a misericórdia de Deus que nos envolve, que nos dá calma, que nos dá conforto espiritual. Nós estamos confiantes de que Deus governa soberanamente, usando todas as coisas, transformando todas as coisas para o nosso bem. E nestas coisas todas estão incluídos o sofrimento, a tentação, e de uma maneira tão profunda o próprio pecado que nós cometemos. Deus nos perdoa e nos faz levantar vitoriosos. Se o pecado não tivesse sido introduzido no mundo, não haveria sofrimento, dor, tristeza ou morte. Mas a realidade é que o pecado está no mundo. A realidade é que todas estas coisas nós conhecemos e enfrentamos cada uma delas. Mas nós sabemos que o nosso Deus está por cima de tudo. Você se lembra da história de José lá no Egito? Os seus irmãos o vendem para aquela comitiva que vai para o Egito. Depois os irmãos, passados anos, quando vão para o Egito e se encontram com aquele irmão, levam o pai, aquele reencontro dramático de José com o seu pai. Agora o pai morre e os irmãos dizem, bem, chegou a hora da vingança do nosso irmão. Quando eles se aproximam de José, eles dizem, nós não nos esquecemos do que fizemos com você. Agora o nosso pai morreu. Agora nós estamos nas suas mãos. E José disse, porventura eu estou no lugar de Deus. Deus transformou o mal que vocês fizeram comigo em bem para a nossa família, para o nosso povo. Você pode compreender este plano de Deus? Você pode entender o que estava no coração de José quando estava sendo levado? Você pode compreender o que estava acontecendo no coração dos irmãos de José quando não tinham mais notícias de José? E agora Deus revela a todos eles que Deus mesmo já tinha um propósito em todas aquelas situações. Só no final daquele tempo é que eles puderam compreender.
Isso acontece conosco. Deus transforma as coisas para o nosso próprio bem. Nós ficamos a perguntar, por que não é assim? Por que não é de outro jeito? Por que que Deus não responde mais depressa às nossas orações? Por que que Deus não manda mais gente aqui para a nossa igreja mais depressa? Nós temos orado, nós temos pedido, nós temos clamado, mas as coisas caem como gotas e gostaríamos que viesse uma grande chuva. É preciso nós ouvirmos o que Deus diz. Eu estou abençoando a obra das minhas mãos. E no tempo de Deus, as nossas orações serão reconhecidas por nós nas respostas de Deus. Deus está nos ajudando. Sejam momentos de lutas ou dificuldades. O nosso Deus é soberano. Alguém certa vez dizia que nosso Deus sabe do que vai acontecer, mas não tem poder para evitar o que vai acontecer. Não é esse o nosso Deus. O nosso Deus sabe o que vai acontecer porque Ele está acima de todas as coisas. O nosso Deus permite que as coisas aconteçam. Nas suas obras nós encontramos a sua sabedoria. Nas suas obras grandiosas nós encontramos segurança, descanso, paz. Nós sabemos que Ele está nos envolve com os seus braços, e seja um problema pessoal, um problema de família, um problema da igreja, seja o desafio da nossa pátria brasileira, seja o que for, o Deus soberano dirige tudo e todos para o bem daqueles que o amam. É este o Deus que conhecemos. É neste Deus que nós descansamos. Que Ele nos ajude e que nós possamos realmente ter o nosso coração tranquilo, qualquer que seja a situação que venhamos a enfrentar. O nosso Deus é Deus. E só Ele é Deus. Louvado seja o Senhor por suas obras. Amém. Se você está indo embora agora é porque você já assistiu essa pregação do reverendo Carlos Aranha em comemoração aos 4 anos da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro. Se você quiser saber mais sobre a igreja, aqui na descrição do vídeo tem o nosso endereço, nosso culto, e você é nosso convidado para participar. Mas antes de ir embora, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para que sempre que surgir um novo vídeo, você seja avisado. Que Deus abençoe e que Deus nos acompanhe nessa caminhada.